Conheça agora as qualidades do gesso. O gesso é resistente. Os blocos de gesso, fabricados em processo industrial, apresentam uma boa capacidade de resistência e aguentam pressão, o que o torna um material apropriado ao uso na construção civil. O gesso oferece isolamento térmico. O gesso resiste bem à passagem do frio ou calor. Um bloco de gesso com 10 centímetros de espessura oferece a mesma resistência ao calor que uma parede de alvenaria convencional, de 15 centímetros, revestida com argamassa nas duas faces. O gesso oferece isolamento acústico. A forte densidade natural do bloco de gesso propicia um bom isolamento aos sons e ruídos externos. O gesso protege contra o incêndio. O bloco de gesso é incombustível, ou seja, não pega fogo, e oferece uma grande resistência às chamas. A molécula d'água nele contida opõe-se à elevação e à propagação do calor. Esta característica lhe confere performance excepcional na resistência ao fogo. O gesso possui regulação higrométrica. Graças à porosidade do gesso, o bloco é um ótimo regulador de higrometria. Significa dizer que ele é capaz de absorver o excesso de umidade ambiente, mas também de devolvê-la quando o ar ambiente está seco demais. Além dessas características, o gesso apresenta outras vantagens para a construção civil. A fabricação industrial dos blocos de gesso garante um levantamento de paredes alinhadas com perfeição e uma grande estabilidade através de encaixes em ranhuras e em linguetas. A sua colocação é rápida e simples, com o mínimo de ferramentas. Mas as vantagens do gesso não param por aí não, pessoal. Como as faces dos blocos são, por fabricação, perfeitamente lisas, podemos obter superfícies perfeitamente planas. E isso permite que, após a secagem, a divisória de gesso possa receber qualquer forma de revestimento, como ladrilhos, papel de parede, pintura, cerâmica, etc. Com tantas vantagens e novidades, o gesso trouxe uma nova opção para a construção civil, a casa de gesso. Vamos conhecê-la melhor? A casa de gesso. O gesso pode ser usado nas paredes divisórias, no forro e até nas paredes estruturais de uma obra. É o caso desta habitação. Toda ela foi levantada em gesso, sem nenhum tijolo e sem cimento. Ou melhor, só a base permanece utilizando a alvenaria clássica. A partir dela, as paredes são erguidas com blocos de gesso, que se encaixam perfeitamente, economizando tempo e dinheiro. Por falar em economia, veja esta comparação entre duas casas idênticas em tamanho e formato, que diferem apenas na escolha do material. Como você pode ver, a casa de gesso é mais barata e leva menos tempo para ficar pronta. Mas por que será que isso acontece? Para começar, os blocos de gesso são maiores que os tijolos, o que significa dizer que são necessários menos blocos para formar o metro quadrado. Assim, as paredes são erguidas mais rapidamente, economizando na mão de obra. Os blocos de gesso são fixados com cola de gesso, um material mais barato que o cimento e a areia. Além disso, a cola é aplicada em quantidades pequenas, o que reduz o desperdício. A redução do desperdício na obra é mais uma vantagem da utilização do gesso. Em alguns casos, ele dispensa a massa corrida para o revestimento das paredes. A tinta pode ser aplicada diretamente sobre os blocos, ou seja, mais economia. Agora que você já conhece a casa de gesso, vamos nos aprofundar naqueles que são os responsáveis por sua sustentação: o bloco de gesso e suas irmãs, a cola e a massa de gesso. Juntos eles formam uma família sempre unida. Componentes da divisória de gesso: o bloco, a cola e a massa de gesso. Os blocos de gesso são blocos pré-moldados, fabricados por processos de moldagem semi-extrusado, apresentando acabamento perfeito nas suas superfícies. Assim, os blocos de gesso se encaixam perfeitamente durante a montagem da parede, obtendo-se uma superfície plana e pronta para receber acabamento. Os blocos de gesso podem ser encontrados em duas espessuras diferentes,
7 cm e 10 cm, e nas versões maciça ou vazada, sendo que os blocos de 10 cm são produzidos somente na versão maciça. Os blocos vazados são 25% mais leves que os blocos maciços, devido aos dutos internos. Eles são usados quando se quer diminuir o peso das paredes, reduzindo-se assim a sobrecarga das estruturas. São ideais para a redistribuição de paredes sobre lajes antigas. Já o bloco de gesso maciço permite construir paredes com maior altura. Mas a diferença entre os blocos de gesso não se resume apenas a se eles são maciços ou vazados, ou se eles têm 7 ou 10 centímetros. De acordo com a finalidade a que se destinam, os blocos de gesso são comercializados em 4 versões diferentes. Vamos conhecer agora cada uma delas e para que servem. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É utilizado em divisórias de distribuição, que são as divisórias internas que dividem cômodos de um mesmo apartamento, e em divisórias separativas, que são as divisórias internas que separam apartamentos diferentes. Para a divisória separativa, o recomendado é utilizar o bloco de gesso de 10 cm. Bloco de gesso hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófugo, ou seja, repele a água. Sua absorção em água após 2 horas de imersão é inferior a 5%. Ele é recomendado para todas as divisórias em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. É igualmente recomendado em divisórias para todos os locais que possam estar expostos à umidade, como adega, garagem, subsolo, etc. Pode ser utilizado no revestimento de banheira, em suporte de pia ou lavabo. Além do uso do bloco hidro nessas áreas, é aconselhável a sua colocação para construir a primeira fileira das divisórias. Assim as paredes ficam mais resistentes a qualquer tipo de vazamento ou inundação. Isso também ajuda na prevenção da umidade proveniente da base. Vamos em frente com o próximo bloco. Bloco de gesso GRG. De cor verde claro, são blocos de gessos especiais, aditivados e com fibras de vidro, conhecidos pela sigla GRG, Glass Reinforced Gypsum, em bom português, gesso reforçado com vidro. Utilizado na construção de paredes que serão submetidas a esforços de cargas suspensas, como armários, quadros, suporte de televisão. Também é usado em áreas onde ocorram impactos generalizados, ou em áreas onde ocorram grandes aglomerações de pessoas, como cinema, corredores, hospitais, etc. O bloco de gesso GRG também oferece maior resistência ao fogo, pois mantém a parede estruturada sem descamar, melhorando assim a condição de fuga em caso de incêndio. Vamos ao último tipo de bloco? Bloco de gesso GRGH, de cor rosa claro, pré-moldados de gesso reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos devem ser utilizados para a construção de paredes em áreas que necessitam de um desempenho especial, somando as características dos blocos reforçados com fibras de vidro, GRG, e a dos blocos hidro. É o bloco mais robusto de todos. Pode ser usado também em hospitais, cinemas e demais construções que precisem de um alto grau de resistência. Vale a pena lembrar que todos os tipos de blocos são fabricados nas versões maciça ou vazada e nas dimensões de 7 cm ou 10 cm, sendo os de 10 cm fabricados apenas na versão maciça.